Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vamos falar um pouquinho sobre a apuração do imposto de renda e a contribuição social com base no lucro real e lucro presumido. Vamos apresentar alguns modelos diferentes, né, de como se calcula esses dois tributos de acordo com o regime de tributação, né? Então, tomamos como exemplo aqui o primeiro caso, uma empresa comercial que vende mercadorias em geral, né? Mercadorias com exceção de combustíveis, que têm presunções diferenciadas, né? Então, aqui nós temos a seguinte situação, né? Eu fiz um resumo aqui de quais operações, né? O resumo da apuração de resultado da empresa, de forma que seja possível apurar o imposto de renda e a contribuição social. Então, basicamente se resume em receitas, impostos sobre receita, né, os tributos sobre receita, tipo ICMS, né, ISS e outros, né, o custo da mercadoria vendida, né, ISS no caso de serviço, né, o custo da mercadoria vendida e as outras despesas diversas, né, dedutíveis. Bom, então, começando pelo lucro real, a apuração do lucro real, ela consiste em apurar o imposto de renda, tributar o imposto de renda e a contribuição social com base no lucro propriamente apurado, né? Já o lucro presumido, em vez de apurar um resultado para fins de cálculo tributário, o lucro presumido a gente presume um resultado a partir de uma tabela específica disponibilizada pela Receita Federal. Tá? Então, nós temos aqui no primeiro caso, para lucro real, essa é uma empresa de comércio, então nós temos o seguinte: uma empresa que vende 500 mil no trimestre, ela pode ter aí talvez de 160 mil, né, de impostos sobre as receitas dela, né, tributos sobre receitas, aproximadamente 60 mil. Isso é um dado fictício, né, sugestivo, né, 60 mil de tributos, né, e o custo da mercadoria vendida, né, o famoso CMV, ele corresponde a 300 mil desses 500. Né? Foi apurado lá, né? Estoque inicial, as compras, o estoque final, chegou-se a um custo de mercadoria vendida no valor de 300 mil. E as despesas diversas, elas resultaram num valor de 100 mil. Despesas diversas são aquelas despesas, na verdade, lembrando que são as despesas dedutíveis, né, do imposto de renda, né? Seria a folha de pagamento, despesas com prolabório, tributos em geral, né? Diversas outras despesas, né, que vêm a ser dedutível, né, da apuração do resultado para fins tributários. Então, se a gente pegar esse exemplo, né, esse resumo, nós vamos ter aqui então um resultado da seguinte forma, né? O resultado então vai ser 500 mil menos esses 60, menos os 300, menos 100. Então nós teremos um resultado de 400 mil. Né? 400 mil é o resultado da empresa para fins tributários. Então esse é o resultado da empresa. Então a partir desse valor aqui é que a gente vai tributar o imposto de renda, né, e a contribuição social. Então o imposto de renda, o famoso IRPJ, né, ele, deixa eu só acertar aqui o IRPJ, ele é calculado na proporção de 15% sobre esse lucro, tá? E a contribuição social é 9% sobre esse lucro. CSLL, contribuição social sobre o lucro líquido. 9% sobre esse lucro. Então, em cima desse resultado, a empresa vai pagar, então, 40 mil vezes 15%, vai pagar 6 mil de imposto de renda. Ela vai pagar também, em cima do mesmo resultado, 40 mil vezes 9%. Então ela está pagando aí 6 mil de imposto de renda de pessoa jurídica e 3.600 em cima da contribuição social sobre o lucro líquido, totalizando então 9.600 de tributos. Né? Isso aqui ele corresponde então a 24%. 24% do resultado da empresa ele fica para cálculo, para pagamento do imposto de renda e da contribuição social. Ou seja, aproximadamente quase um quarto do resultado da empresa, ela
paga em imposto de renda e contribuição social. Isso, lembrando que quando a empresa ela tem um lucro trimestral acima de 60 mil, né, esse lucro acima de 60 mil, além dela pagar os 15% mais 9% sobre o resultado apurado, ela vai pagar de imposto de renda adicional 10% sobre o excedente a 60 mil. Então, esses 24 mil ele pode subir um pouquinho mais, tá bom? Então, basicamente é isso aí, para fins de imposto de renda e contribuição social do lucro real. Então, achamos aqui os dois tributos. Se essa empresa fosse do lucro presumido, como que a gente calcularia isso aí no lucro presumido? No lucro presumido, essa empresa, a apuração dela é diferente. No lucro presumido, ela não vai considerar essas despesas, né? E nem esses custos. No lucro presumido, ela só vai considerar apenas a receita, em geral, né? E aplicar uma presunção de lucro, né? Presunção de lucro essa que vai ser de acordo com a tabela disponibilizada pela Receita Federal, né? Então, que tabela é essa? Essa tabela ela resume-se, né, em 1,6% de lucro presumido quando é venda de combustível, né, para consumidor final, 8% para as empresas de comércio em geral, né, e transporte de cargas também, né, e serviços médicos e hospitalares, né, isso para imposto de renda, tá? No caso, 32% para prestação de serviço em geral, né, 16%, né, para os transportes exceto de cargas, né, transporte de pessoas e outros transportes, né, 32% para prestação de serviço em geral, com exceção de transportes médicos, né, essas coisas assim. Tá? Então tem uma tabela específica, né, que a Receita Federal ela disponibiliza para a apuração dessas presunção de lucro. Então, o comércio em geral, com exceção do comércio de combustível, né, ele presume 8% para imposto de renda, né, e para a contribuição social presume 12%. Então isso aí é o seguinte, o resultado tributável aqui, né, para esses dois tributos foi desta forma, foi 40 mil. Para fins do imposto de renda, então o imposto de renda, nós teremos o seguinte, nós temos o lucro presumido em 8%. Esse lucro presumido em 8%. 8% de quanto? 8% de 500 mil. Então, eu vou pegar 500 mil vezes 8%, 40 mil. Coincidentemente, deu a mesma coisa, né? Olha que interessante. Nem tinha pensado no exemplo, né? E acabou, por coincidência, deu a mesma coisa. Mas para a contribuição social sobre o lucro vai ser diferente. Então, para o lucro presumido, presume-se 8% direto. Então, ele vai pagar também imposto de renda, né? Imposto de renda pessoa jurídica, de 15% sobre esse resultado. Mas não é 15% sobre o lucro real. Esse aqui é o lucro real. Esse aqui é o lucro presumido. Então vamos separar aqui. Vamos colocar aqui. Lucro real. Esse é o resultado do lucro real. Lucro apurado com base nas deduções de receita, custo e despesas. Esse aqui é o lucro presumido, que foi a receita vezes os 8%. Tá bom? Então aqui nós temos 40 mil também, né, coincidentemente. Então, aqui nós temos 40 mil para imposto de renda. Então nós vamos calcular também 40 mil vezes 15% e vamos achar os mesmos 6 mil de imposto de renda. Tá bom? Os mesmos 6 mil de imposto de renda. Volto a falar. Não é porque vai ser sempre igual, porque foi coincidência aqui que eu não tinha me atentado aqui na hora de dar o exemplo, que o resultado aqui daria os mesmos 8%. Então, 8% aqui, 15%. Né? Então, ele não vai pagar imposto de renda 40 mil, vai pagar 40 mil, que é o lucro presumido, vezes 15%, que vai dar 6 mil. Né? A gente vai calcular também, né? Vamos calcular também a contribuição social, né, no lucro presumido. Deixa eu abreviar aqui para manter um padrão.
Então nós temos aqui, como que calcula o imposto de renda? O imposto de renda, a presunção dele é 8%. A presunção para contribuição social no comércio é 12%. Essa é uma tabela já disponibilizada pela Receita Federal, uma tabela padrão, né? Então as empresas elas optam ou apura pelo lucro real ou apura pelo lucro presumido. Essa escolha ela vai fazer uma vez por ano, né? Então dentro desse exemplo aqui, 12% de 500 mil que é a receita. Então nós vamos ter aqui a receita de 500 mil vezes 12%, nós temos um lucro presumido, então, de 60 mil para fins de contribuição social. Ok? Então, contribuição social sobre o lucro, 60 mil reais de lucro para fins, para base de cálculo. Então, não é 60 mil de imposto, é 60 mil de lucro presumido. Ou seja, em cima de 60 mil, vai pagar a contribuição social na alíquota de 9%. Então, a contribuição social sobre o lucro líquido, né, vai ser 9%. 9% de 60 mil. Okay? Então, a contribuição social sobre o lucro líquido no lucro presumido deu 5.400. Então, lá no lucro real, deixa eu mudar as cores aqui só para... vamos colocar azul. Lucro real amarelo, lucro presumido azul. Para manter um padrão aí. Lucro real amarelo, lucro presumido azul. Então, o lucro real, ele pagou 9.600 de imposto no lucro real. No lucro presumido, ele está pagando 6.000 mais 5.400. Está dando 11.400. Né? Isso corresponde a quanto por cento? Corresponde a... Opa, cadê? Não deu uma coisa errada aqui. Não, desculpa. Não. Aqui, na verdade, 24% foi sobre o lucro. Então, 9.600 ele corresponde a 24 mil sobre o lucro, né, apurado. Aqui, como a gente não apurou o lucro, não fazemos essa prospecção aí de quanto ficaria, essa expectativa de quanto que ficaria sobre o resultado, porque o resultado aqui não foi apurado. Então, é isso aí. O cálculo do imposto de renda é contribuição social no lucro real e lucro presumido. Então, a empresa ela tem opção no início do ano de escolher aquilo que é mais vantajoso para ela. Então, para isso, ela vai fazer uma análise, né, uma projeção, um orçamento de vendas, né, um orçamento de custo, um orçamento de resultado, uma expectativa de resultado, uma projeção, e a partir daí ela tomar a decisão do que ela vai tributar. Então, lembrando que essa tributação ela é uma escolha de forma irretratável. Você escolhe no primeiro trimestre e vale para o ano todo, não tem como voltar atrás mais. Nesse caso aqui, a carga tributária dos dois, né, no lucro real, está ficando mais vantajoso. Né? Mas nem sempre o lucro real é mais vantajoso. Então, muitas das vezes, o lucro presumido é mais vantagem. Nesse caso, o lucro real aqui está pagando 9.600, o lucro presumido está pagando 11.400. Então, está dando a diferença aí de 1.800, né? De diferença, pagaria mais no lucro presumido. Né? Então, observa também o seguinte, vê se vale a pena, se fosse para me escolher, optar pelo lucro real ou presumido, qual que eu vou escolher? Não necessariamente o lucro real vai ser mais vantagem para imposto de renda e contribuição social, mas aí a gente tem que olhar outros tributos, que é o PIS e a COFINS, que tem formas diferentes de calcular, não é igual. Nós vamos, mais à frente, vamos ver isso aí também. Não é igual o PIS e a COFINS. PIS e a COFINS, ele, no lucro real, ele é calculado pelo método não cumulativo, né? O lucro presumido é pelo sistema cumulativo. Então aí é onde a gente vai ter que tirar um diferencial aí de analisar, né, o que é vantagem ou não.
E sem contar também que uma empresa no lucro real, ela tem obrigações acessórias muito mais complexas do que as empresas de lucro presumido. Exige muito mais detalhamento. A contabilidade da empresa, ela é mais detalhada, né? As obrigações, a escrituração contábil digital, a escrituração contábil fiscal, né? Que é CDI-SF, elas têm obrigações mais um pouquinho mais minuciosamente detalhado. Então, o lucro real, em geral, as contabilidades cobrariam um honorário até maior do que as empresas de lucro presumido, visto que o trabalho também é maior, né? Então, talvez essa economia que ela tem aqui de R$ 1.800, né? De repente, na hora de colocar isso na balança, talvez não valha a pena, né? Isso é tudo analisado, né? Então, são vários fatores que analisam, ok? Então, é isso aí. Esse é o exemplo de comércio de uma empresa, orçando quanto que ela pagaria no lucro real e quanto que ela pagaria no lucro presumido, o imposto de renda e contribuição social, ok?